Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências, que a sua paz esteja em cada coração. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui nos nossos canais da UEVC TV e da TV Mansão do Caminho. Sempre uma grata satisfação saber que estamos na companhia de tantas almas queridas. Neste momento, onde nos envolvemos nas reflexões do Evangelho, para melhor compreender a doutrina espírita. Para isso, que possamos, nesse instante, silenciar um pouco as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos numa prece. Senhor, eis-nos aqui, te buscando mais uma vez pelas portas do coração. Nessa data simbólica, onde trazem as religiões a tua paixão, que possamos, Senhor, compreendê-la à luz da doutrina espírita, a fim de termos a consciência desperta para os verdadeiros valores da tua estada nesta terra, mostrando-nos os caminhos que devemos percorrer para a evolução e, assim, caminhar na direção da casa do Pai. Que o teu amor, Senhor, possa nos envolver e a tua paz possa estar em nossos corações. Se conosco, Senhor. Hoje, receberemos mais uma vez o nosso querido Rafael Siqueira, do Rio de Janeiro, que vai abordar o tema Uma Visão Espírita da Páscoa. Rafael, seja bem-vindo. A casa já é sua. Fique à vontade para abordar o tema, rogando voto de muita paz. Passamos a palavra para você. Muito boa tarde, muito boa noite, todos vocês que estão nos acompanhando. Eu peço a Jesus, o amigo de todas as horas, aos nossos benfeitores espirituais, que possam nos abraçar a todos, nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero agradecer o convite por mais uma sexta-feira poder estar com vocês da União Espírita de Vitória da Conquista, da Mansão do Caminho, estreitando esses laços de amorosidade, de fraternidade, cumprimentando a cada um daqueles que estão no nosso chat, já mandando o seu boa noite, aqueles que nos verão a posteriori, e pedindo que Jesus possa nos inspirar a lembrar daquela Semana Santa, dessa festividade da Páscoa, que é tão, assim, importante para nós, os cristãos. De onde vem? Viajor triste e cansado. Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria e o pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, quem me dera socorro à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Sempre que sou chamado a falar de Jesus, a falar de doutrina espírita, tenho começado as minhas reflexões, as nossas reflexões, falando de Jesus. Como é bom lembrar desse amigo de todas as horas. Como é bom lembrar da sua presença nas nossas vidas, para nós estreitarmos esses laços, buscando a sua presença para que nós sigamos em frente com mais força, com mais esperança. A nossa estada aqui, na noite de hoje, é para relembrar uma festividade, a festividade da Páscoa, fazendo um sobrevoo aí dentro da cultura judaica, da cultura cristã, e fazendo uma aterrissagem na proposta espírita. Iniciei as nossas reflexões com os versos de Carmen Sinira, psicografia de Francisco Cândido Xavier, poesia essa que se encontra no Parnaso de Além Túmulo, primeira obra psicografada pelo doce Chico Xavier. E essa poesia nos fala do viajor e da fé, porque todos nós somos esses viajores do tempo, esses viajores da imortalidade, que vamos caminhando, singrando as reencarnações,
a busca de nos tornarmos pessoas melhores, de encontrarmos Jesus, de metamorfosearmos o nosso ser em propostas de servirmos, de nos tornarmos cada dia a nossa melhor expressão. E nesse grande voo existencial rumo à plenitude, muitas vezes nos deparamos com dificuldades, com dores, e nos propõe Carmen Sinira que, com o mundo, com as dores, com as dificuldades, uma flor terá sempre 1000 espinhos. Mas quando conseguimos caminhar com Jesus, os nossos passos ficam mais certeiros, a nossa marcha mais segura e a nossa esperança se torna mais robusta. Daí ela termina os seus versos dizendo: mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Relembrando então a Páscoa, o dia em que o mestre amigo, depois de ser morto numa sexta-feira da paixão, ele ressurge em espírito e verdade, dando provas da imortalidade, retornando por primeira vez a Miriam de Migdol, depois aos seus apóstolos, e prometendo que ficaria conosco por todos os dias da eternidade. Eu quero falar então dessa festa, o Pessa em hebraico. E antes de falar propriamente na proposta para nós, os cristãos, eu quero retornar ao Pessa, a festividade hebraica. E, para tanto, nós volvemos ao Antigo Testamento e vamos amarrando. Antigo Testamento, Novo Testamento, Evangelho de Jesus, até chegarmos na doutrina espírita. Porque nós sabemos que a Páscoa, ou Pessa, é uma festa eminentemente judaica, que evoca as tradições do povo hebreu. E o que é essa festa para o povo hebreu? Nós sabemos, pela leitura do Antigo Testamento, que o povo hebreu foi cativo no Egito por 400 anos. Era a vontade daquele povo retornar a uma terra prometida, prometida nas Escrituras, prometida, e deixar de ser escravo de faraós egípcios que os colocavam em trabalhos forçados, muitas vezes matavam aqueles que trabalhavam, enfim. Eis que advém o tempo de Moisés. E Moisés recebe a grande missão de libertar esse povo sofrido, esse povo cativo no Egito. E ao receber essa missão, ele começa as suas tratativas com o atual faraó do Egito, que à época de Moisés era Ramsés II, o filho do grande faraó Ramsés. Mas aquela libertação não seria uma libertação fácil, que para convencer o faraó, Moisés, conforme o texto do Antigo Testamento, ele começa, junto com seu irmão Arão, a evocar as 10 pragas do Egito. E nós sabemos dessas 10 pragas começam ali pelo rio Nilo, que se transforma em sangue, e vão advindo outras 9 pragas. Seguindo-se ao rio que se transforma em sangue, nós temos a praga das rãs, a praga das moscas ou dos mosquitos, a praga dos piolhos, a praga da morte dos animais, a praga das úlceras que começavam a infestar todos os homens que moravam no Egito, a praga dos gafanhotos que atacavam todos os lugares onde tinham plantações, a praga da noite que se fez perene por 3 dias, a praga da chuva de pedras, da chuva de granizos, até que numa 10ª praga, quando o faraó não queria libertar o povo hebreu cativo no Egito, eis que, num trato com Jeová, vem aquela que seria a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E essa morte dos primogênitos seria a morte de toda criança, de todo filho, todo primeiro filho, seja de quaisquer uma das raças que se encontrassem no Egito, até mesmo o filho do faraó. Mas havia uma questão a ser resolvida. Se todo primogênito há de desencarnar, de morrer, os filhos dos hebreus também vão morrer. Mas no trato que Moisés faz com Jeová, e é pedido para que não morresse os filhos dos judeus, que o cordeiro da família.
toda a família hebreia tinha um cordeirinho que crescia junto com a família, que posteriormente seria até o cordeiro que seria sacrificado, que serviria de alimento. Mas o fato é que o cordeiro deveria ser sacrificado e o sangue do cordeiro passado por sobre a parte de cima da porta, como é conhecido o umbral da porta. Porque quando o anjo da morte viesse matar os primogênitos, ele saltaria as portas das casas onde tivesse o sangue do cordeiro. Eis que chega a noite. Os filhos dos primogênitos vão morrendo. Egípcios, não egípcios, morre o filho do faraó, mas nenhuma criança hebreia é sacrificada. O primeiro sentido de Páscoa, então, na cultura hebraica é saltar, pular, porque o anjo da morte saltou a porta de toda a casa hebreia, de forma que nenhum primogênito morresse. Depois daquela 10ª praga, o faraó se deu conta, Moisés, de fato, fala por Deus. O Deus dele é forte. Liberam-se, então, aqueles homens cativos do Egito para retornar a Canaã, a terra prometida. Mas, de 400 anos no deserto, eles passam 40 anos no deserto, peregrinando do Egito para a terra prometida. E se nós dissemos num primeiro momento que peça quer dizer saltar, pular, ela tem uma segunda significação, que quer dizer passagem, estadia, porque os judeus passaram 40 anos no deserto, migrando do Egito para Canaã. O fato, então, é que todos os anos, os homens hebreus, as famílias judias, comemoram a Páscoa. Lembrando dos dias do cativeiro, lembrando do anjo do Senhor que não matou nenhum primogênito, lembrando dos 40 anos no deserto peregrinando até chegar na terra prometida. E na festividade da Pessa, da Páscoa judaica, a família judia, ela se reúne numa festa onde se comem os pães ázimos, os pães sem fermento. Toma-se o vinho, come-se o cordeiro, agora o cordeiro pascal, ou cordeiro da Pessa. Come-se uma erva amarga. E por que amarga? Para lembrar do cativeiro, para lembrar dos 40 anos do deserto. E essa festividade judaica ocorre mais ou menos em 14 do mês de Nissan. A Páscoa judaica, os meses judaicos são diferentes dos nossos meses. O mês de Nissan, para os hebreus, corresponde ao nosso mês de março ou o nosso mês de abril. Falamos então da Páscoa para os judeus. Vamos fazer um salto no tempo para chegar a Jesus. Saindo do Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento. Porque agora, o que é a Páscoa para os cristãos, para nós os cristãos? Particularmente para católicos, para protestantes, para aqueles que ainda hoje seguem a ortodoxia das igrejas. Notem, eu vou fazer uma leitura conjunta do que diz a igreja com aqueles que eram os ritos dos judeus. Nós sabemos que, pelas anotações de João, lá no capítulo 14, nessa que era a festa do Pessa, mais ou menos numa quinta-feira, Jesus reúne os seus discípulos para tomar com eles a última grande ceia. O fato, gente, é que essa última grande ceia era na festa de Páscoa. E na festa de Páscoa, Jesus estava em Jerusalém com os seus 12 discípulos. Na festa de Páscoa, a cidade de Jerusalém fica cheia de gente, porque todo homem hebreu deve ir a Jerusalém, deve peregrinar a Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano. Na festa do Pessa, na festa do Sukkot, que quer dizer a festa das tendas ou dos tabernáculos, e na festa do Shavuot, que é a festa das semanas ou a festa de Pentecostes. Então, quando Jesus celebra a última grande ceia, Jerusalém estava lotada. Ele havia ali chegado uma semana antes, no domingo de Ramos, sentado num jumentinho, aclamado pela gente, que dizia, eis o rei. Mas agora, numa quinta-feira, ele reúne os seus discípulos e diz,
eu queria comer essa Páscoa com vocês. E a festividade de Jesus com seus discípulos é tal qual a festividade dos judeus, porque ele reparte o pão sem fermento, os pães ázimos, reparte o vinho, e ali ele diz: é chegado o meu momento. É chegado o momento do Filho de Deus se dar em holocausto por amor a cada um de vocês. E eu quero que vocês comecem a fazer os links. Lembram-se do cordeiro judeu que foi sacrificado para que o anjo da morte saltasse a casa dos judeus e não morresse os primogênitos? Agora, na simbologia cristã, não era mais o cordeiro animal, mas era o cordeiro de Deus. Quem é o cordeiro de Deus, senão Jesus? Que se daria em holocausto para os cristãos serem salvos. Essa crença de católicos, de protestantes, daqueles que seguem a ortodoxia das igrejas. Então ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que vos mande um outro Consolador. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, que eu me vou, mas vos guardarei um lugar. Depois daquela grande ceia, ele é traído por Judas, filho de Queriot, Judas Iscariotes. Ele é levado a Anás, a Caifás, a Pôncio Pilatos, naquela sexta-feira conhecida como Sexta-feira da Paixão. A paixão de Jesus. A paixão de Jesus por cada um de nós. É levado a um julgamento onde Pôncio Pilatos leva a turba Jesus e, de outro lado, Barrabás. E as pessoas, em geral, quando Pôncio Pilatos diz que vai libertar um dos prisioneiros, as pessoas preferem que seja libertado Barrabás e que Jesus fosse condenado, fosse crucificado. Ele então é levado ao martírio. Colocam-lhe uma cruz nas costas, uma coroa de espinhos, e tal qual o cordeiro da época dos judeus, ele se dá em holocausto, segundo a crença cristã, por amor a cada um de nós. Mas, depois daquela sexta-feira da paixão, passa-se o sábado, que é conhecido como sábado de aleluia, até chegar o domingo de Páscoa, o domingo do Pêssar, o domingo da ressurreição. Porque quando Miriam de Migdol, Maria de Magdala, vai até o túmulo, junto com outras mulheres, e ela se dá conta, a pedra não estava no lugar, havia sido removida, e ela entra, não vê ninguém, e quando num determinado instante ela vê a afeição de um jardineiro, alguém, e reconhece Jesus. Rabone, que quer dizer meu Senhor. E Maria, precípite, vai até ele querendo tocar-lhe. Não me toque, Maria, porque ainda não subi ao Pai. Era Jesus que havia retornado, na crença dos cristãos, num corpo de carne. E Maria dá-se conta que as promessas de Jesus haviam sido cumpridas, porque durante toda a sua vida ele havia prometido: eu me vou, mas no terceiro dia eu retornarei. É bem certo que ele havia dito isso de uma forma simbólica, dizendo que esse templo eu posso destruir, mas no terceiro dia esse templo há de ficar de pé novamente, referindo-se a ele próprio. E depois pede a Maria que conte a boa nova aos apóstolos, que conte a boa nova à sua mãe. Mas ninguém acredita. Apenas Maria, a mãe de Jesus: eu acredito, minha filha, no que você está dizendo. Mas depois é Simão Pedro que vê Jesus. Depois são os apóstolos que veem Jesus na primeira vez, mas Tomé não estava presente. E ele aparece uma segunda vez, porque Tomé precisava ver para crer, tocar para crer. E todos viram que Jesus não tinha morrido, e prosseguem naquele cristianismo primitivo, dando-se conta que o grande milagre de Jesus foi a sua ressurreição. Foi estar conosco, não só naquele momento, mas em todos os dias da posteridade.
Conta ainda Humberto de Campos no livro Boa Nova, que ele aparece aos 500 da Galileia. Numa página lindíssima, num dia lindíssimo, falando que nos enviava aos mais variados confins do universo, que nos enviava como ovelhas em meio a lobos rapaces, para que nós falássemos do Evangelho, para que nós vivêssemos o Evangelho, porque ele estaria conosco. Então, se para a cultura hebraica a Páscoa quer dizer pular, saltar ou passagem daquele que era o cativeiro no Egito para os dias da Canaã, a terra prometida, para os cristãos, católicos, protestantes, das mais variadas denominações, a festa da Páscoa é a festa da ressurreição de Jesus. Quando Jesus vence a morte, aparece a Maria de Magdala, aparece a seus discípulos e promete ficar todos os dias conosco. E para nós, os espíritas, nós que somos cristãos. Aliás, falar cristão espírita é uma redundância, porque ser espírita é ser cristão. O que a Páscoa representa para cada um de nós? Nós não temos dogmas, nós não temos datas santas, nós não temos cerimônias. O que nós podemos extrair, então, da festividade do Pêssah, da festividade da Páscoa? Nós podemos extrair belíssimas simbologias. Vamos lá? A primeira simbologia, eu quero extrair da cultura hebraica. A palavra Egito, no hebraico, quer dizer Mitzrayim. Você sabe o que quer dizer Mitzrayim? Estreiteza. Aquilo que me comprime, aquilo que me aperta, aquilo que me torna pequeno. E eu pergunto a cada um de vocês, o que me estreita? O que nos torna apequenados diante a vida? Os nossos vícios, as nossas imperfeições morais. Então, celebrar a Páscoa para nós espíritas é vencer, é sair daquilo que nos estreita, dos nossos vícios, e migrar para a terra prometida. O que quer dizer terra prometida? Está lá no livro Paulo e Estevão. Gamaliel dizendo a Paulo, eu li o Evangelho de Jesus e posso dizer que a terra prometida é o Evangelho de Jesus. Daí sair de Egito, aquilo que me estreita para a terra prometida, o Evangelho de Jesus, é o processo de transformação moral. São os esforços que nós fazemos por vencer as nossas imperfeições e nos tornar pessoas melhores. Como diz a veneranda Joana de Ângeles, é buscar ser hoje melhor do que ontem. É buscar ser amanhã melhor do que hoje. Páscoa para nós espíritas, tempo de renovação. Tempo de repensar nossas atitudes, nossos valores, para nos tornar pessoas melhores. Mas a Páscoa ainda há um outro significado na proposta espírita. Jesus, ele desencarnou numa sexta-feira da Paixão, mas ressuscitou num domingo de Páscoa. O que isso quer dizer? Imortalidade. Para os cristãos católicos, os cristãos protestantes, Jesus voltou num corpo material. Mas nós espíritas sabemos que Jesus voltou num corpo perispiritual. Para quê? Para dar testemunho de imortalidade. Meus amigos, ninguém morre. E Jesus nos demonstrou, talvez o seu maior milagre, foi que ninguém morre. De que ele não morreu e continua conosco durante todos os tempos. Mas a lição da Páscoa é ainda maior e mais significativa. Nossos pais não morrem. Nossos irmãos não morrem. As pessoas que nos são caras não morrem. Elas desencarnam. E o que isso representa, Rafael? Representa que nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um caderno, a gente perde um relógio, a gente perde um objeto. As pessoas desencarnam. Ter essa certeza da imortalidade, essa certeza de que nós somos os viajores do universo da imortalidade,
nos traz alegria para os dias do presente, nos traz o propósito de viver hoje como espíritos imortais. A Páscoa, para nós espíritas, nos traz ainda uma outra significação profunda. Notem, na cultura hebraica, a morte do cordeirinho da família era para que o anjo da morte saltasse à porta da casa dos judeus e não morresse nenhum judeu. A Páscoa, para os cristãos católicos protestantes, é o Cordeiro de Deus, Jesus, morrendo para redimir a todos dos seus pecados. Mas para nós, a Páscoa não tem esse sentido de que precisa morrer alguém para nos redimir de pecados, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Existe uma lei de causa e efeito, onde aquilo que nos acontece é o efeito da causa que nós plantamos. Então, eu sou responsável por tudo que me acontece. Se eu planto coisas negativas, eu colho coisas negativas. Mas se eu aprendo a ressignificar os meus passos, eu colherei amizades, colherei coisas melhores, colherei da vida tudo aquilo que eu plantar. E muitos poderiam então me perguntar: por que morreu Jesus? Não morreu para nos salvar? Não. Jesus veio ao mundo para ser o nosso mestre, o nosso guia, o nosso exemplo. Questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga: qual o tipo mais perfeito que veio ao mundo para ser nosso modelo e nosso guia? Modelo, gente, para nós copiarmos. Guia, gente, para nós seguirmos Jesus. Jesus não veio ao mundo para nos redimir dos pecados. Jesus veio ao mundo para ser nosso modelo. Agirmos tal qual ele agiu. Para ser nosso guia. Caminharmos pelos caminhos pelos quais ele caminhou. Ele morreu, passou pelas dificuldades para dar conta daquilo que ele mesmo disse, lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que isso quer dizer? Eu, Rafael, terei aflições. A Naira, que caridosamente está traduzindo as minhas palavras na linguagem das Libras, para aqueles que não podem ouvir, possam me compreender, tem aflições. Mas nós podemos vencer as aflições, vencer a nós mesmos, porque Jesus nos ensinou isso. Jesus, meus amigos, não tinha provas, não tinha expiações, porque era o espírito mais perfeito que pousou nesse planeta. A dor de Jesus, nos diz André Luiz, na boca do instrutor Druso, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que existem 3 tipos de dor: a dor auxílio, a dor expiação e a dor evolução. A dor por qual passou Jesus é a dor auxílio, a dor entrega. Ele passou pelos dias da dificuldade para nos ensinar a sermos fortes diante da dificuldade e a não deixar de amar em nenhum momento. Páscoa para nós espíritas, então, é viver como Jesus, aprender Jesus, aprender o que Jesus nos ensinou, entender que nós estamos no mundo numa proposta de imortalidade e trazer para os dias do nosso presente essa grande passagem, essa grande proposta chamada renovação. Páscoa é tempo de nós pensarmos na nossa renovação, na ressignificação dos nossos dias, das nossas atitudes. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 4, Allan Kardec teve a grandeza de trazer-nos uma frase que tenho certeza é uma frase de geladeira para todos nós. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Páscoa é isso. É essa passagem do Egito, más inclinações, para a terra prometida, Evangelho. E quais esforços nós já temos feito nesse desiderato? Eu quero falar um pouco
da minha história, não para fazer uma autobiografia, mas para tentar trazer, num exemplo, o que Páscoa significa. Eu era muito jovem, tinha meus 17 anos de idade, morava numa cidade interiorana aqui do Rio de Janeiro, e talvez tenha passado os meus dias de cativeiro, de Egito, ou de Sexta-feira da Paixão, o dia triste. Por quê? Era um jovem depressivo, um jovem com problemas psiquiátricos, um jovem que tinha ideias suicidas. Era um cativeiro, porque não conseguia conversar com as pessoas, não conseguia entretecer as minhas atividades, não conseguia ter um emprego. Em verdade, muitas vezes, eu desistia do mundo, desistia das pessoas, só ficava aliado dentro de casa, até que um dia em que eu estava na casa de uma tia minha, e numa noite que parecia longa, já não conseguia dormir, eu me deparei com um livro. E o livro estava assim, sem as primeiras capas, sem as primeiras páginas e sem a capa. O Livro dos Espíritos. Se ele tivesse com a capa e com as primeiras páginas, talvez eu não tivesse lido, porque eu era católico, fervoroso na igreja, mas uma alma triste. Comecei a ler o livro e não parei mais. Porque em cada uma das páginas do Livro dos Espíritos, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, depois do Livro dos Médiuns, depois do Céu e Inferno, até chegar na Gênese, eu saí do cativeiro e fui chegando na Terra Prometida. Em encontrar Jesus não mais numa cruz, mas o Jesus, o amigo de todas as horas, o Jesus que ressurgia no domingo de Páscoa. E um dia, eu passando pela Rua 10 de Maio, número 68, na minha cidadezinha de Itapiruna, eu olhei e vi escrito Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E eu gosto de falar isso porque eu sei que o Grupo Espírita em Vitória da Conquista chama-se Humberto de Campos. E aquele pensamento na minha cabeça, um pensamento que acolhe, entra, meu filho. E eu pensei, mas eu vou entrar numa casa espírita? Eu sou católico. E o pensamento vinha mais forte, entra, meu filho. Aqueles que são jovens há mais tempo vão se lembrar de um personagem do Zorra Total chamado Paulo Silvino. Porque ele tinha a imitação de um índio que ficava assim, pezinho para frente, pezinho para trás. O meu pé ia, o meu pé voltava. Até que eu saí do cativeiro, das dores, das tristezas, das dificuldades, e entrei no grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, onde encontrei jovens que não faziam bullying, jovens que me abraçaram, me acolheram do jeito que eu era, jovens que me falaram de um Jesus amigo de todas as horas, jovens e uma dirigente de mocidade espírita que me falava de imortalidade da alma, que me falava de caridade, que me falava de renovação. Era eu saindo do cativeiro de mim mesmo, comprimia a empreiteza para entrar na Terra Prometida. E a Terra Prometida eram os dias onde eu precisaria me tornar um homem novo. Páscoa, tempo de renovação. Mas precisava sair da pequenina cidade de Itapiruna, porque depois que me tornei espírita, consegui passar num concurso do Banco do Brasil. Vim para a cidade de Niterói, que dista do Rio de Janeiro por uma ponte de 14 quilômetros. Já estava no Banco do Brasil, trabalhando, e o Egito ainda falava alto dentro de mim, as inconstâncias, as ansiedades, aquele torpor dos vícios que ainda carregava na alma, até que um dia eu saí andando pela praia em Niterói, andando por um bairro, devo ter andado cerca de 2 a 3 quilômetros, quando me deparei Sociedade Espírita Fraternidade. E a voz, mais uma vez, aquele pensamento acolhedor veio na minha cabeça, entra, meu filho. E eu entrei. Era uma quarta-feira, de noite, 20 horas. E eu adentrei, eu vi um homem negro, bonito,
Falar em homem negro bonito é pleonasmo, porque todo homem negro é bonito. Ele tinha olhos verdes que pareciam duas esmeraldas, que me lembravam o lago de Genezaré. Eu olhava para ele e eu percebi, ele olhou para mim. Era mais uma vez eu saindo do Egito, Mitzrayim, e encontrando Jesus, a terra prometida. O nome daquele homem, José Raul Teixeira. E quando terminou a palestra, eu fui falar com ele. Você falou de felicidade, amigo? E ele, sim, amigo. E eu me dei conta que eu chamei de amigo e ele redarguiu me chamando de amigo. As primeiras palavras de José Raul Teixeira para mim. Meu filho, Jesus te esperava. Jesus te espera. Todos nós somos os viajores da imortalidade. Trazemos a alma cativa de vícios de encarnações passadas. E eu fui me dando conta, precisava sair do Egito. Precisava sair da estreiteza. Eram 400 anos, em verdade, é bem mais, gente. São séculos de erros. E olhando para Raul, meu filho, trabalhe. Faça as pazes com Jesus, com o Evangelho, porque Jesus não pode ser uma letra nos nossos lábios. Jesus precisa ser presença nas nossas atitudes. Entregue-se ao bem, meu filho. Transforme seus olhos para aqueles que não podem ver. Transforme os seus braços em arrimo para aqueles que não conseguem trabalhar com as mãos. Acolha crianças. Faça carinho naqueles que estão depressivos. Transforme as suas pernas, meu filho, em pernas que te levem até as misérias ocultas e comece hoje e agora. Porque o reino de Jesus, meu filho, não se dá com aparências exteriores. O reino de Jesus está dentro do nosso coração e é um projeto para agora. Nós já estamos cansados, mas essa proposta do alto nos revigora. E eu perguntei, Raul, por onde começar? Eu tenho a alma aturdida, porque não pensem vocês que os homens que saíram do Egito não se cansaram. Se cansaram, quiseram voltar, outros construíram o bezerro de ouro. Somos nós que claudicamos, somos nós que muitas vezes vacilamos, mas o nosso caminho é a terra prometida, é o encontro de Jesus. Comece agora, meu filho. A livraria está aberta. Para fazer o quê, Raul? Bom, aproxime-se das pessoas, são teus amigos também. Leia os livros espíritas, fale da literatura espírita para as pessoas precisam de Jesus. E eu comecei a ler os livros espíritas, comecei a falar dos livros espíritas para as pessoas. E dali, os trabalhos foram se avolumando e eu comecei a ver a terra prometida, Jesus, o tempo de renovação nos trabalhos assistenciais. E aqui em Niterói nós temos o Remanso Fraterno, como aí na Bahia se tem a Mansão do Caminho. Eu tenho certeza, cada criança da Mansão do Caminho, do Remanso Fraterno, é Jesus que ressurge para que as nossas mãos possam ajudar. É Jesus que volta, é a terra prometida que os nossos corações necessitam. Eu comecei a ver, porque aqui em Niterói nós temos um trabalho assistencial de domingo, onde chegam moradores de rua. E eu que via naqueles moradores de rua sempre pelo aspecto negativo. Era o mau cheiro, porque eles não tinham como tomar banho. Era pessoas que tinham muita fome, comiam com muita pressa, e eu pensava, será que se eu estivesse na rua, eu teria shampoo para lavar o meu cabelo? Sabonete para me banhar? Desodorante para colocar debaixo do meu braço? Então, em cada uma daqueles homens e mulheres, eu via Jesus. Eu via o tempo de transformação. Então, Páscoa é esse banquete. De nós nos sentarmos juntos à mesa e celebrarmos Jesus. Não mais na feição do Cordeiro que nos há de redimir, mas na feição do amigo que está conosco para que nós sejamos cada vez melhores. Tempos depois eu recebi uma carta. Era o benfeitor Camilo, a quem eu agradeço imensamente
Amigos, eu planejo a palestra de um jeito, ela sai do outro. Mas vocês hão de me compreender, porque quando a gente trabalha para Jesus, a gente vai na inspiração. Eu recebi uma carta do benfeitor Camilo me convidando a iniciar as lides mediúnicas. E eu, mas iniciar as lides mediúnicas? Pensava eu, bom, eu vou ser médium de algum benfeitor. E eu cheguei na reunião, era para celebrar a Páscoa com os obsessores, com aqueles que não sabiam que tinham morrido. Era para celebrar a Páscoa com aqueles que traziam suas dores do plano espiritual, e eu fui entendendo e vendo Jesus em cada uma daquelas pessoas, e me dei conta, é a tarefa de todos os dias. É a tarefa de nós nos fazermos melhores, buscarmos ser a nossa melhor expressão. Um dia, José Raul Teixeira me chamou, nós fomos jantar, e eu ficava todo assim alegre, porque jantar com Raul Teixeira, eu fico pensando, jantar com Divaldo Franco são as nossas coisas. E Raul disse assim, meu filho, quando é que você vai falar pra gente? E eu respondi, quando eu falar igual a você, Raul. Mas aí você não está querendo falar, você está querendo ser vaidoso, porque você é Rafael Siqueira. Pode até rimar com Raul Teixeira, mas nós somos pessoas diferentes. Você vai falar do seu jeito. Fale para as pessoas. Fale de Jesus. Não se importe se vai falar bonito, se vai falar concatenado. Abra o seu coração. Fale de coração para coração. Mostre que Jesus não foi e voltou. Mostre que Jesus está todos os dias. Jesus é a presença nas nossas lágrimas. Jesus é a presença nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Jesus é aquele amigo amoroso de todas as horas. Quando eu caio, ele sabe da necessidade de eu me soerguer. Quando eu passo pelas dificuldades mais diversas, ele compreende que eu estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Daí, nós somos os viajores, os peregrinos, como diz Haroldo Dutra Dias, passando por um deserto, deserto de coronavírus, deserto de dificuldades políticas as mais variadas, deserto onde nós ainda ligamos a televisão e ouvimos falar em chacinas, em homens que ainda matam outros homens, mas não se esqueçam, nós estamos em marcha. E Jesus está nos guiando, porque nós estamos rumando à terra prometida. Não se esqueçam disso. E não deixem todos os dias, não deixemos todos os dias de fazer esse grande trabalho, que é o trabalho da nossa renovação moral. Porque Páscoa é isso. Tempo de transformação. Tempo de pensar que nós somos imortais. Tempos de volver à nossa melhor proposta de amorosidade. Tempo de pensar em Jesus. Que, embora não tenha voltado num corpo de carne, em corpo espiritual, ele sempre esteve, sempre está e sempre estará com cada um de nós. Visitando os livros espíritas, há passagens as mais variadas, as mais belas, que nos falam de Páscoa. E eu quero relembrar uma que eu tenho relido ultimamente para nós entrarmos aí nas nossas considerações finais. Quando a gente se debruça sobre os romances emanuelinos, abrindo as páginas de há 2000 anos, benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós nos damos conta de um grande senador romano, Públio Lentulus Sura. E o que fez Públio Lentulus Sura? É melhor afirmar o que deixou de fazer Públio Lentulus Sura. Ele tinha o grande orgulho dos homens romanos. A grande audácia de achar que pode mandar em todos, pode mandar em tudo, mas não deixou de ser visitado pelas dores, pela agonia.
de ter uma filha de nome Flávia. Era casado com Lívia e tinha uma filha de nome Flávia que tinha doença epidérmica. Na época de Jesus, naquela época do Império Romano, toda doença epidérmica era tida à conta de lepra. Mas nós não podemos afirmar com certeza que era a hanseníase. Um dia, já estando ele não mais em Roma, mas estando na Galileia, na cidade de Cafarnaum, Lívia, sua esposa, que era um coração bondoso, um coração justo, ouve falar de um homem incomum. Um homem que, nas definições de Divaldo Pereira Franco, tinha um magnetismo, uma doçura de palavra, um homem que conseguia galvanizar as emoções mais recônditas daqueles que se lhe acercavam. Estava por ali, nas cercanias do Lago Piscoso de Genezaré. E Lívia diz ao seu marido: há um homem que pode salvar a nossa filha. Nós já a levamos nos mais variados médicos. Tentamos tudo que o nosso dinheiro pode comprar. Não há mais nada o que fazer, Públio. Se eu fosse você, e ele responde: não, eu não vou até um profeta. Eu não parto dessas crendices populares. O que vão dizer de mim? Sempre o que os outros vão dizer. Mas ele foi. O fato é que, mesmo dizendo que não ia, fazendo as mais variadas conjecturas, ele foi. Escolheu o cair da tarde, quando não tinha mais ninguém. Quando ninguém lhe apontaria o dedo em riste, quando o seu nome, a sua personalidade romana, não seria observada pelos pescadores, pelos homens simples da cidade de Cafarnaum. Lá estava, no cair da tarde, Jesus de Nazaré, que ao longe divisa o senador Públio Lentulus. Ele vai se aproximando e aquela emanação de Jesus vai fazendo com que Públio Lentulus vá se curvando. E chegando mais próximo, Jesus lhe diz: eis que você vem até mim, senador romano. Deverias ter vindo à luz do dia, mas o seu orgulho não permitiu que assim o fosse, porque tens vergonha, tens ainda muita preocupação do que os outros vão dizer. E Jesus prossegue: não pense que atendereis a você, mas escutarei as preces de uma mulher justa, uma mulher boa, referindo-se a Lívia, que de casa prosseguia orando, entregando o seu coração ao bem. Públio se acercou mais um pouco, e Jesus, olhando no profundo dos seus olhos, lhe disse: encontras aqui e agora o momento definitivo para o teu destino. Poderás escolher me seguir e transformar a tua vida, ou deixar que os séculos de sofrimento façam o trabalho redentor para a tua alma. Mas Públio, entendendo que Jesus era o profeta, o verdadeiro Filho de Deus, o Messias ungido, ele pensou: eu sou romano, eu não posso abdicar do meu posto de destaque. Era a sexta-feira da paixão, era o cativeiro no Egito, era Mitzrayim, estreiteza, porque ele não conseguia naquele tempo seguir com Jesus. E aquela vida lhe reserva muitas surpresas, porque o seu filho, de nome Marcos, é capturado. Filho que mais tarde lhe cegaria, tirando-lhe a própria visão. Os mais variados de sabores lhe acontecem. Separa-se de sua esposa por uma calúnia, fica longe dela por mais de 20 anos, até que, quando lhe perdoa, sem ela ter feito absolutamente nada, já era o dia em que ela se dava, trocando com a sua discípula de nome Ana, ela se dá num circo romano por amor a Jesus. Mas ele, do alto da tribuna, porque era orgulhoso, reconhece-a pelo brasão da família. Ele fica aturdido, faz juras de amor a Lívia, mas já era tarde. Vai perdendo a saúde, vai pensando no tempo que perdeu, até que no ano de 79, quando o Vesúvio, aquele grande vulcão que dá o ar da sua graça na Itália, começa numa erupção a devastar toda a cidade de Pompeia, onde ele, a família dos Lentulus, tinha uma casa, e ele morre, junto de alguns conhecidos na propriedade. Ele vira
pedra. Ainda hoje eu já tive oportunidade de visitar Pompeia por 2 vezes. E visitando aqueles sítios, ver uma cidade petrificada. Muitos homens e mulheres tornados pedra. Egito, Mitzrayim, estreiteza, sexta-feira da paixão. Quando Jesus é levado numa cruz de martírio e Jerusalém até 3 horas da tarde, conforme dizem os evangelhos, se torna escura, a escuridão da nossa alma. Como nos dizem os psicólogos, a semelhança de Carl Gustav Jung, sexta-feira da paixão, a nossa sombra, Egito, a nossa sombra. Mas 3 dias depois, naquele périplo, naquele Pessa, ele encontra a ressurreição. No caso de Públio Lentulus, 50 anos depois, porque agora ele renasce não mais como um senador, renasce como um escravo, para celebrar a Páscoa, celebrar a terra prometida, porque nasce na Grécia, não mais em Roma, nasce à guisa de um escravo, ele e seu filho de nome Ciro, venha trabalhar na família dos Lúcios, Neio Lúcius e Ovídio Lúcius, que era uma família boa, mas ainda orgulhosa. Era o tempo de Adriano, imperador romano, que gostava das esculturas, que gostava da beleza das formas, mas que ainda detestava os cristãos. Num dia, na Vila Nomentana, onde os cristãos rezavam nas catacumbas, eram preces, eram cultos feitos nos túmulos. Nestório, fazendo uma prece a Jesus, relembrando uma passagem belíssima, quando ele nos fala da família de Jesus, que não era José, Maria, mas eram todos nós. Haviam ali 2 testemunhas, que depois fazem uma calúnia para o prefeito dos pretorianos. Eles são Nestório, que era a reencarnação de Públio Lentulus, e mais seu filho Ciro, presos e condenados pelas mãos de Adriano, o imperador, a serem mortos. É chegado o dia da ressurreição. É chegado o dia do domingo de Páscoa, quando ele e seu filho Ciro são atados no poste do martírio, embebidos em azeite. E quando começam as grandes festividades, ao longe, arqueiros começam a atirar setas, que primeiro atingem o corpo de Ciro, que morre. Ele vê o filho morrer, e depois ele próprio, já cercado pelas setas, já carcomido pelas feras dos circos, ele se dá conta. Para os olhos do mundo, eu estou morrendo. Mas Jesus também morreu. Mas para os olhos do Espírito, eis a ressurreição. Eis a Páscoa. Eis os dias do grande transporte do meu espírito para a terra prometida. Ele lembra-se num átimo do senador romano e agora daquele escravo paupérrimo e dá-se conta de que havia, da sexta-feira da paixão, partido para o domingo de Páscoa e se libertado. É bem certo que o nosso deserto, ele se dá em múltiplas tarefas. Depois ainda renasce como Basílio na obra Ave Cristo, como o padre Damiano na obra Renúncia, e hoje é o nosso Emmanuel, que escreve por Francisco Cândido Xavier, que esteve presente inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, escrevendo uma página lindíssima chamada O Egoísmo, logo no capítulo 11. Meus amigos, a mensagem que eu queria trazer para vocês, relembrando a Páscoa num sentido espírita, o Pessa para nós não é essa passagem, não é o anjo da morte que pula a casa dos hebreus, também não é essa ressurreição de Jesus num corpo material, carnal, para nos livrar dos nossos pecados. A Páscoa para nós espíritas, que não temos uma data santa, não temos dogmas, não temos quaisquer tipo de cerimônias, extrair o espírito da letra, tempo de pensar que nós também somos peregrinos, passageiros nesse mundo de provas e expiações, saindo de um Egito que nos estreita, rumo à terra prometida, o Evangelho. Lembrar que todos nós somos imortais. Uma vez perguntaram a Francisco Cândido Xavier
Se você pudesse deixar numa frase uma proposta para os espíritas, qual seria essa? A alma é imortal. Só isso, Chico? Só. E por quê? Todo o resto os homens aprendem estudando por acréscimo. A Páscoa é tempo de pensar em Jesus, que esteve conosco, nos serviu de modelo, nos serviu de guia e ainda hoje vem nos chamando. Vem, Rafael. Vem, Naira. Vem todos vocês que estão me ouvindo no chat. No mundo tereis aflições. Mas eu sou o amor de todos os instantes. Eu sou a presença sempre presente. Eu sou aquele que vos carrega no colo. Eu sou a voz que cantei no sermão das bem-aventuranças. Eu sou aquele que devolvi a visão aos cegos e hoje venho devolver a visão aos cegos de espíritos. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Agradecendo a Vitória da Conquista, que eu tive o prazer de ser convidado para estar na Semana Espírita. Admito que não mereço, mas vai ser uma oportunidade de abraçar a todos vocês. Agradeço aos amigos da Mansão do Caminho, onde estive algumas vezes naquele encontro que Divaldo fazia, o encontro fraterno com Divaldo, e uma vez na Mansão do Caminho, e pude ver a beleza dessa obra espírita, a beleza de quando se ama, porque quando se ama está com Jesus. Eu deixo a cada um de vocês votos de paz, de bem, de feliz Páscoa, terminando da mesma forma que nós iniciamos, relembrando os versos de Carmen Sinira, quando nos diz que, de onde vem, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão, que trazes a miséria e o pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, quem me dera socorro à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com ternura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, somente com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Um beijo, até uma próxima e feliz Páscoa. Nossa imensa gratidão, Rafael, por esse incentivo, por esse verbo esperançoso, né, que possamos achar a terra prometida, e rápido. É que o Senhor da vida te ilumine, te abençoe e te inspire sempre. Gratidão, irmão. Gratidão também a todos vocês que estão aqui conosco nesta noite, auxiliando-nos com as suas vibrações de paz, de bem, que sejamos realmente trabalhadores fiéis da mensagem do Mestre, para que ele nasça renovando as nossas esperanças a cada dia. No mais, feliz Páscoas a todos e paz e luz.